que Caim matou Abel? Filhos do mesmo sangue, mas no coração de um deles algo sombrio crescia. O que levou Caim a se voltar contra Abel? Foi inveja, ódio ou algo ainda mais profundo? Uma maldição que acompanharia a humanidade para sempre. Essa é a história que atravessa milênios, ecoando em mitos, religiões e reflexões sobre a natureza humana. O crime cometido por Caim não foi apenas um ato de violência, foi um marco que mudou para sempre o destino da humanidade. A Terra ainda era jovem, recém-saída das mãos do Criador. O Éden, com toda sua glória, já não era mais um lar acessível para os humanos, mas seus ecos ainda podiam ser sentidos no solo fértil e nas promessas divinas que sustentavam a vida. Foi nesse mundo novo e promissor que dois irmãos deram seus primeiros passos, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. A relação entre os dois parecia pacífica à primeira vista. Caim, o primogênito, trabalhava na terra com dedicação, arrancando dela o sustento para si e para sua família. Abel, por sua vez, dedicava-se ao pastoreio, guiando rebanhos, oferecendo a Deus o que havia de melhor. Ambos possuíam talentos distintos, mas, no fundo, compartilhavam o mesmo propósito: buscar o favor divino. O momento da oferta foi o ponto de ruptura. Abel escolheu cuidadosamente os primogênitos de seu rebanho e apresentou ao Senhor. Sua oferta foi recebida com agrado, um reflexo da sinceridade de seu coração. Já Caim, ao trazer os frutos da terra, fez algo diferente. Seu sacrifício não foi apenas rejeitado, mas pela atitude com que foi entregue. Faltava-lhe devoção verdadeira, e Deus, que sonda os corações, não aceitou sua oferta. A rejeição foi um golpe para Caim. Uma fúria silenciosa começou a ferver dentro dele. Não apenas sentiu-se inferiorizado, mas alimentou um ressentimento profundo contra seu irmão. Como poderia Abel, mais novo e frágil, ser favorecido? A ira de Caim não se voltou contra Deus, mas contra aquele que a seus olhos roubara sua honra. Deus advertiu Caim, dando-lhe uma escolha: dominar o pecado que espreitava a sua porta ou ser consumido por ele. Mas Caim ignorou o aviso. Seu coração já estava tomado. O campo foi o cenário do primeiro crime da humanidade. Longe dos olhos de seus pais, Caim atraiu Abel para um local afastado e, movido por sua raiva incontrolável, golpeou seu irmão até que este tombasse sem vida. O chão, que antes lhe dera frutos, agora bebia o sangue de Abel, e o grito da injustiça subia aos céus. Quando Deus o confrontou, Caim tentou esconder seu crime. "Sou eu o guardador do meu irmão?" respondeu como se pudesse enganar aquele que tudo vê. Mas a sentença foi imediata. O assassinato não encontraria mais repouso, nem na terra que antes cultivava, nem entre os homens. E então a voz do Criador ecoou, cortando o silêncio e expondo a culpa de Caim. Ele tentou mentir, tentou fugir de verdade, mas não havia escapatória. Deus sabia. O clamor da vida arrancada ressoava nos céus, exigindo justiça. A sentença foi dura e irrevogável. Se antes Caim colhia frutos da terra, agora ela se tornaria sua inimiga. O solo recusaria suas sementes e ele jamais teria um lar fixo. Seu destino estava traçado, um fugitivo condenado a vagar sem descanso, sem pertencimento, sem raízes. A terra que um dia fora sua aliada se tornaria um lembrete constante de seu crime. O desespero tomou conta de Caim. Ele percebeu que não era apenas o exílio que o atormentava, mas o perigo de ser morto por qualquer um que encontrasse em seu caminho. Assassino de seu próprio irmão, ele sabia que agora poderia cair sob o fio de uma espada de outro homem. Ele clamou a Deus, temendo que sua condenação significasse o fim imediato de sua existência. Foi então que o inesperado aconteceu. Deus, em sua justiça, mas também em sua misericórdia, marcou Caim. Ninguém sabe exatamente como era essa marca, se era um sinal visível, uma mudança física ou algo que apenas os outros poderiam perceber. Mas uma coisa era certa: quem levantasse a mão contra Caim sofreria uma vingança 7 vezes pior. A marca de Caim se tornou um mistério ao longo dos tempos. Alguns a enxergavam como um símbolo de punição, um lembrete constante de seu pecado. Outros acreditavam que era
de certa forma uma proteção divina, uma chance para que ele vivesse e enfrentasse o peso de seus próprios atos. O exílio de Caim não foi apenas físico, mas também espiritual. Ele se afastou da presença do Senhor, vagando por terras desconhecidas, levando consigo sua culpa e sua maldição. Afastado da presença de Deus, Caim se tornou um errante, mas mesmo assim ele não desapareceu. Pelo contrário, ele construiu algo que mudaria para sempre a história da humanidade. Seguindo seu destino, Caim chegou à terra de Nod, a leste de Éden, e ali teve um filho, Enoque, e fez algo inesperado. Construiu uma cidade e deu a ela o nome do seu primogênito. Era um paradoxo. Um homem condenado a vagar agora erguia um assentamento fixo, mas talvez essa tenha sido a maneira de desafiar sua maldição, de tentar encontrar um novo propósito. Com o tempo, a descendência de Caim cresceu. Seus filhos e netos se tornaram os primeiros a moldar ao mundo ao seu redor. Jubal, um de seus descendentes, tornou-se pai da música, criando instrumentos e trazendo som ao silêncio do mundo primitivo. Tubal-Caim, outro descendente, dominou o metal, forjando ferramentas e armas, dando início do homem sobre a matéria. A linhagem de Caim trouxe avanços, progressos e invenções, mas junto com esse desenvolvimento, algo sombrio crescia. A violência de Caim não morreu com Abel, ela se perpetuou em sua linhagem. Lameque, um de seus descendentes mais notórios, elevou essa brutalidade a um novo nível. Ele matou um homem e, em vez de se arrepender, vangloriou-se do seu feito. Se Deus havia protegido Caim com uma vingança 7 vezes maior, Lameque se declarou digno de uma vingança 70 vezes 7. O sangue que havia sido derramado no início da história agora se multiplicava em uma espiral de violência sem fim. Enquanto a linhagem de Caim se expandia, trazendo consigo a civilização e a violência, algo inesperado aconteceu. Adão e Eva, marcados pela dor da perda de Abel e pela maldição que recaiu sobre Caim, tiveram outro filho, Sete, e com ele uma nova esperança surgiu. Sete não era apenas um substituto para Abel. Seu nascimento representava um novo começo, uma chance de redimir a humanidade do caminho sombrio que Caim e seus descendentes haviam trilhado. Foi através de sua descendência que os homens voltaram a invocar o nome de Deus, algo que havia sido esquecido na brutalidade crescente da civilização de Caim. Com o tempo, da linhagem de Sete surgiu homens que buscavam viver de forma diferente. Um de seus descendentes mais notáveis foi Enoque, um homem que andou com Deus, tão íntimo do Criador que, ao invés de enfrentar a morte como todos os outros, foi arrebatado e levado diretamente para a presença divina. Mas o impacto da linhagem de Sete não parou por aí. Com o passar das gerações, um novo nome emergiu, Noé, e é aqui que a história toma um rumo decisivo. A humanidade havia se corrompido quase por completo, e a violência iniciada por Caim agora dominava o mundo. Mas Noé, descendente de Sete, encontrou a graça diante de Deus. Através dele, a humanidade teria uma nova chance. E se você quer saber um pouco mais sobre como era o mundo antes do dilúvio, clique agora no vídeo que vai aparecer aqui na tela. Se essa história te fez refletir, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.